Oi, 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 minha gente, aqui é Fernanda Vidigal, direto do meu canal, hoje para mais uma abertura, mais uma jogada de tarô, mais uma que eu vou estar compartilhando em pleno dia 4 de janeiro, para a gente fazer valer o 365 aberturas de tarô, uma para cada dia do ano. Bora lá? Então, assim, a de hoje tem super a ver com aquilo que é quatro, né? Tem a ver com aquilo que a gente traz normalmente no começo do ano. Um desejo, uma querência, uma vontade, um objetivo para atingir, um lugar que eu quero chegar. Vamos dar uma olhadinha com carinho nessa abertura? Ela é curtinha, aparentemente, mas ela tem muito para contar. Então, bora lá. A gente está no 365 Aberturas de Tarô, a gente está fazendo essa caminhada juntos, a gente já deu uma olhada. Hoje seria a quinta abertura, no dia 4 do 1, de Desejo e Ambição. A de ontem foi a Energia e Proteção, espero que você tenha aproveitado. E na abertura 4, a gente vai ter justamente aquela pergunta, né? Será que o que eu estou a ponto de comprar, fazer, buscar, ir atrás, ir lá, é o melhor a fazer para mim? Será que realmente esse desejo, essa ambição, essa vontade, essa querência faz parte realmente do meu caminho? Vai valer a pena todo esse esforço, esse investimento e tudo mais que eu pretendo fazer para atingir esse objetivo? Bora dar uma olhadinha? Então, vamos dar uma olhada na abertura. É uma abertura de quadrado com 5 cartas. Então, o que que eu vou estar usando? Arcanos maiores. Eu posso, nessa abertura, como ela é curtinha, eu posso dar uma olhadinha em algum dos naipes. E na minha sincera opinião, aqui o que valeria, se eu for, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer uma abertura e eu quero falar de uma aquisição. Aquisição de um imóvel, de um carro, de alguma compra, algum material. Então, assim, se eu for usar arcanos menores depois para dar uma recheadinha, eu acho que o mais bacana, para quem ainda não domina totalmente, mas sabe um pouquinho, né, é usar o naipe, né? O naipe exclusivo da vida material, das coisas materiais, que é ouros. Se é uma questão de uma empreitada profissional e a minha ambição é um concurso, um cargo novo, ou subir de cargo, uma coisa que meio que inclui competição, provas e algumas demonstrações, eu sugeriria o naipe de paus. E se você está falando de um desejo ou ambição, por exemplo, de estudos, especificamente estudo, prova de Enem, faculdade, algum tipo de concurso mais do tipo público, quero entrar e tal, coisas que demandam a cabeça, eu aconselharia a trabalhar com o naipe de espadas. E, por último, se você está com um desejo, uma ambição de uma coisa emocional, de uma coisa familiar, de uma coisa diferente, né, desses outros assuntos, o assunto ou o naipe melhor para trabalhar é o naipe de copas. Lembrando que eu estou usando o pensamento e a interpretação, quando eu falo isso, dos 4 naipes dos arcanos menores, dos 56 arcanos menores do tarô do tipo Marselha. Eu não estou incluindo aqui um olhar ainda para o tarô, que eu chamo de tarô papai, né? O tarô que é mais moderno, o tarô que está baseado, ou ele mesmo, no Rider-Waite-Smith, no tarô que alguns chamam de cabalista, né? Eu estou realmente locada, blogada, grudada com o tarô de Marselha, com o tarô vovô, tá? Inclusive para essas indicações dos arcanos menores, pelo menos por enquanto. Lá adiante, a gente dá uma olhada em aberturas, onde também vou incluir Rider-Waite-Smith e uma outra pegada, um outro olhar com relação aos arcanos menores. Tá? Então, essa é uma abertura que pode ser só método arcanos maiores, ou, quando muito, método tipo europeu, onde eu vou usar os arcanos maiores e depois eu vou puxar umas menores de um certo naipe para ver o que, que fica melhor, se eu tenho alguma dica a mais. É um complemento. Isso é o método europeu. Combinado? Então, se a gente está combinado, embaralha aí tuas cartas que eu vou mudar para a mesa. Bora lá. Perfeito. Então, a gente chegou aqui na mesa, né? Estamos aqui com os 22 maiores dos arcanos do tarô de Marselha. E qual era a abertura mesmo? Você fez tua cola aí? Você escreveu? Colocou no teu diário de bordo qual era a pegada de hoje? Então, vamos lá. Primeira posição.
Lembrando que eu vou embaralhar do meu jeito aqui, mais fácil agora, não que eu já não tenha embaralhado, mas na hora que eu vou fazer minha leitura, eu começo de novo. Às vezes eu acho que eu tenho que cortar, às vezes eu acho que eu tenho que virar, enquanto eu achar que eu tenho que mexer. Minha intuição, minha percepção, aí a gente chega para a jogada. Qual é a carta desse desejo? Então vamos lá. Antes de eu começar a fazer uma leitura, gente, eu preciso colocar ou na minha cabeça, ou eu já coloco aí no topo da página do que eu quero abordar, qual é o meu desejo, qual é a minha ambição. Então vamos lá, eu tenho um projeto na minha história de vida profissional, que eu estou botando uma série de fichas, esforços adiante, né? E quero que de alguma forma dá uma olhada qual que é, se realmente esse desejo, essa ambição, né, vai rolar. Não vou dar detalhes, porque vocês sabem que se a gente contar tudo entre areia, nada caminha. Então, tudo bem, eu quero uma carta para representar esse projeto profissional. Então, veja, eu estou falando de profissional. É um projeto profissional, não é uma aquisição. Se fosse aquisição, outra coisa, não. Um projeto profissional está aqui, ó. A carta que representa a cara desse desejo, dessa ambição, está aqui. Ah, meu Deus, né? Medo ou não medo, vamos olhar para isso. Como é que eu posso alcançar? Então, eu estou pedindo qual é o GPS, qual é o caminho, como é que eu poderia fazer para chegar, então, né, nesse lugar? Tá, mas isso aqui a gente faz assim, depois a gente faz assim para fazer as duas pontas do quadrado. Aê! Muito bem, quais são as dificuldades até lá? Bom, agora é aquela carta do tipo, qual é a pedreira, né? Qual é a pedra que eu vou ter que chutar no meio? Meu Deus, cadê a encrenca? A encrenca está aqui. Sou visual, né? Às vezes eu sou tátil, o problema está aqui. Aí a gente diz o quanto vai trazer de realização. Será que todo esse esforço, esse projeto, vai trazer o quê, né? O quanto vai estar trazendo de satisfação? Qual tipo de satisfação? Como é que vai ser? Está aqui. E por último, é o famoso, e aí? Vai valer a pena seguir esse caminho? Né? Vamos perguntar bem assim, ó, vai valer a pena? Então, tarará, a última. Bora, feita, abertura respeitada. Lembra disso, gente boa, tá? É o que eu tenho aqui, ó, são 5 cartas. O resto da turma vai ficar aqui de ladinho, no aguardo de qualquer outra menção que eu queira fazer. Mas não, eu não vou mexer na história, combinado? Então vamos lá, carta número 1 mesmo, qual é a cara do meu desejo? Olha o mago! Olha o mago! Olha, eu estou querendo. Realmente, eu acho que o mago super combina com o meu projeto. O meu projeto tem a ver com vendas, tem a ver com comunicação, tem a ver com curso, tem a ver com um monte de coisa que o mago está dizendo: olha, tem tudo aí, né? Tá todo ferramentado, tá tudo aí, bora tocar para diante. Então já me animou. Meu projeto é bacana, meu desejo, a minha ambição. Só preciso aprender a ser que nem feirante ou prestidigitador na era medieval. O que significa, Fernanda? Uai, você tem que vender o repolho, embrulhar o repolho, levar o repolho, trazer o repolho. Você tem que fazer de um tudo. Monta a barraca, desmonta a barraca, põe no caminhão, tira o caminhão. Então, assim, vai fazer um monte de trampo. Não vai dar para simplesmente. Antigamente, o prestidigitador era aquele que vendia aquele negocinho de remédio, sabe? Mas aí ele contava, ele fazia show, ele falava. Então, no assunto profissional, está requerendo de mim muitas dessas habilidades de venda, de comunicação, de descolamento, de adaptação, de versatilidade e de ferramentação que o mago sempre traz. Beleza. Então, eu já sei qual é a cara do meu projeto e vocês também já sabem. Agora, como é que eu posso alcançar esse projeto? Lá vem ela. E lá vem ela. Por que lá vem ela? Porque eu gosto dessa carta. Tem gente que tem uma paura. Já ia aqui dizer, ai meu Deus, nunca vou conseguir. Não, nada a ver. A minha querida morte perdeu o pezinho, que eu já contei, olha, foi ontem. Então vocês vão prestando atenção que quando vocês estão fazendo a jogada para vocês, vocês vão descobrir que tem umas cartas que repetem. Parece que elas querem conversar de novo, fazer um link da abertura de ontem com a abertura de hoje. Então o link é o seguinte: você já se livrou das encrencas? Você já botou para andar? Continua andando, vai, um dia depois do outro. Cada dia é uma ponte, cada dia é um evento, cada dia é um tropeço ou uma facilidade, cada dia é um ganho. Toca para frente, vai se mexendo e vai ceifando as coisas que não prestam e vai tocando para diante. Então, vida, 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 segue, 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 atravessa a ponte e para de se preocupar e ficar parada, não é hora. Então, como é que eu chego lá? Indo.
Não tem outro jeito. A resposta é bem essa com a carta da morte. Agora, qual é a dificuldade? Então, veja, aqui está a carta para eu ter medo, ter paura, né? Quem veio, ainda veio de novo viradinho. Vocês viram que bonitinho? Ela estava assim. Veio viradinha, além de estar na posição negativa, ela veio com uma dica do tipo: ah, eu louco da cara errada. Ai, que louco da cara errada, Fernanda. Então, o que que eu posso encontrar dificuldade? Tudo. Tudo pode ser difícil. Porque para o louco é tudo ou nada ou tudo. Então, eu posso encontrar dificuldade no alheio, eu posso encontrar dificuldade no aleatório, eu posso encontrar grandes dificuldades onde eu não estou olhando, onde não dá para ver ainda. Talvez eu encontre dificuldades na minha ingenuidade, ou fazendo algumas coisas sem articulação correta, ou sem preparar direito, que às vezes o louco não prepara direito, faz de qualquer jeito. Então, assim, eu vou ter que prestar atenção. Tem uma palavra em inglês que eu gosto muito, que é naive. Eu não vou poder ser ingênua de tudo, porque, infelizmente, aqui na ingenuidade, o papa-papão vai vir me comer e vai me engolir. Então, o louco está pedindo para eu prestar atenção, porque as dificuldades que eu vou encontrar são as dificuldades de coisas não observáveis, não claras, né, de uma certa ingenuidade ou de mal feito, ou aquilo que é feito meio correndo, ou meio na loucura, e aí depois a gente vai ter que arrematar, são as dificuldades que eu vou encontrar. Né? Então, as dificuldades da própria loucura do projeto, pode até ser também. Não é o que vai ser difícil é o louco, o que vai ser difícil é o destino maior, são coisas aleatórias, que não estão muito declaradas ou muito claras, né? Além da própria loucura do projeto. Que ótimo. E o quanto esse projeto vai trazer de realização? Olha lá o grandão, olha lá o diabo dizendo: olha, se você pagar o preço, você pode atingir as realizações materiais, físicas e egóicas que esse projeto pode trazer na mão junto com ele. Então, eu gosto muito da leitura de um amigo que talvez, como realização, eu tenha uma realização com o dinheiro, eu tenha uma realização com os negócios, eu tenha uma realização com o poder que isso pode estar levantando. Eu posso estar conseguindo me realizar no mundo cão, no mundo material. Não sei se eu vou ter outras realizações. Talvez não está dentro da pauta e nesse olhar, né, gente? Tem um olhar aqui bem materialista, bem negocial, bem chão, chão, pão, pão, queijo, queijo. Mas se dá para realizar no dinheiro, quem sabe eu realizo depois do dinheiro outras coisas mais interessantes. No final, né, gosto demais dessa carta e acho que ela finalizar para mim é quase que um beijo. Por quê? Porque vai valer a pena e a carta da Roda da Fortuna, para mim, é a própria fortuna e ela diz sim. Apesar de girar, apesar de cansar, apesar das mudanças, apesar do sobe e desce ladeira, apesar da transpiração, apesar de tudo que possa aparecer entre o maluco e o afortunado, o que ganha é a fortuna no final. Então, querendo ou não, alivia um tanto desse diabo que não tem muita força aqui, né, na pegada de um dia após o outro. Ele só diz que cada dia vai contar pontos na matéria, né? E essa roda da fortuna diz: olha bem, se você contar com a sua estrela da sorte, a sua roda da fortuna do teu mapa astral, né? Toca para frente porque está valendo. Aí a gente tem umas pegadas, né, que já são de muitos anos, de janela, mas veja, o mago para mim é uma carta positiva, a roda para mim é uma carta positiva. A carta da morte é uma neutra, ela é uma neutra, às vezes negativa, às vezes positiva, ela é neutra. Ela não dá muito o tom, né, da história, se é para bem ou para mal, depende muito da vizinhança. A vizinhança é boa aqui, mas não é muito boa aqui. Né? O louco é outro também neutro, é outro cara que fica em cima do muro. Então, eu tenho duas cartas positivas, duas neutras e uma negativa. Né? O diabo normalmente vai cobrar o preço de seja lá o que eu fizer, eu vou ter que pagar o imposto de renda, eu vou ter que pagar os emolumentos, eu vou ter que pagar as taxas. Então, estou sabendo que mesmo que alguma coisa também melhore no sentido material, eu vou ter que pagar por isso.
né? Pode ser pelo meu cansaço, mas em geral o diabo cobra mais do tipo, né? É dinheiro mesmo. Vamos lá, vamos pagar pelo dinheiro, nem sempre por outras questões. Certo? Então, eu considero uma jogada neutra positiva. Né? Ela não tem tanto uma cara negativa, ela tem uma cara até que boa. Para o meu projeto, eu acho que é um projeto ainda bem iniciático, talvez um pouco do tipo jovem demais. Tá bom, pode ser. Isso também pode ser um olhar. Mesmo assim, me impulsiono a seguir adiante e experimentar, graças à carta da morte. Qual o problema, então, que eu tenho que evitar? O que, que eu vou acabar tropeçando? Eu vou tropeçar em ingenuidades, eu vou tropeçar no meu próprio não entendimento do que significa esse projeto, né? De um pouco da loucura ou de um pouco da falta de informação, né? De algumas, eu diria que escapes ou perdas que eu posso estar tendo com o louco aqui, né? Ou não também, eu posso ter uma sorte incrível, só que aqui é uma carta negativa. Por quê? Porque a posição diz que é uma dificuldade. Então, eu vou ter que dar conta de passar pela dificuldade de um louco batendo na minha porta e dizendo que pode fazer um bocado de coisa e que, de repente, ele não pode, né? Ou o meu projeto pode ser uma loucura para muita gente, então, definitivamente, ele pode não chegar a lugar nenhum, mas a roda diz: vai lá e experimenta, vai lá e joga, vai lá e aposta, vai lá e lança, porque quem não arrisca não petisca. O diabo só diz: bom, você faz o lance, mas tem que pagar por ele. E tudo certo. Então, nessa abertura de hoje, a gente acabou, né, enveredando por aquilo que poderia ser outra coisa. Eu poderia estar perguntando sobre a compra de um carro, sobre a compra de um imóvel, um investimento num fundo, várias coisas. Essa é uma abertura que cumpre super bem, né, com as suas perguntinhas bem básicas: qual é a cara do que eu estou tentando fazer, como é que eu posso alcançar, o que atrapalha, qual é o resultado, né, da realização, o que, que traz, qual é o retorno, né, que pode ter aqui na posição 4 e, por fim, qual é o valer a pena. Vai valer a pena ou não vai valer a pena? E aí a gente olhar a carta central. Como eu falei com vocês antes, mas eu não arrumei aqui, eu deixei tudo misturado, eu acho. Né? Deixei mesmo. Então, eu vou deixar um pecado aqui? Não, não sou mulher disso. Não sou figura disso. Então, eu vou pegar as de ouros. Não, vou pegar as de paus, já que, na verdade, o meu é um empreendimento e eu ainda não tenho total certeza do que eu preciso para ele, do que não. Não é uma questão exatamente nem de dinheiro, nem de ideias ou de ideais, né? Então, tem uma coisa mais profissional mesmo, que nem sempre depende só da gente, mas depende da nossa força de vontade, da nossa disposição. Isso é a turminha de paus. Turma de Paus fala muito dessa minha vontade, da querência, se eu dou conta de chegar lá, se eu consigo enfrentar, qual o tipo de enfrentamento. Tá bom, Fernanda. Beleza. E aí você vai colocar esses arcanos menores aonde? Aonde eu quiser colocar. Como assim? Uai, eu posso colocar, ver qual que é a vontade ou a energia, logo de cara, no primeiro arcano. Posso colocar no caminho que eu quero trilhar, no caminho a seguir. Posso colocar também no último arcano. Posso pôr em todos. Posso pôr só em algum, um ou outro. Também. Deixei o resto para cá. Então, o que, que eu tenho que ter aqui? 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 estão aqui. 14 arcanos menores do naipe de paus, da energia do fogo, para ver se qual é a energia realmente que eu tenho para esse projeto. Então, se eu quero já ver qual é a energia de cara, qual é a cara desse projeto, é o mago, e a energia, vou até abrir aqui bem bonitinho, a energia é essa aqui, ó, tá? Apoiador. Para seguir adiante, esse é o apoiador. No atrapalhamento, esse aqui é o que atrapalha. Na realização, esse aqui, e no grande finale, esse aqui. Muito bem. A gente tem o 8 de paus. 8 de paus significa que tem muita ferramenta, muita habilidade, tem um encaminhamento sério, tem muita responsabilidade, tem coisas de peso para eu estar dando uma olhada, mas continua dando corpo e dando até um certo bojo para esse projeto. Talvez o projeto seja muito polpudo,
seja muito graúdo. Quem que fala para eu continuar? Segue adiante, diz o seis de paus, porque mesmo com essa característica um pouco pesada ou com muito elemento do oito de paus, o seis diz, mas tem um certo dourado, tem um certo alívio, tem uma certa amorosidade. Eu acho que pode estar funcionando. No problema, olha, ficou ainda melhor a emenda que o soneto, porque você tem o naipe inteiro à disposição do louco. Isso é o as, né? Esse aqui é o as de paus. O que que ele me diz? Que todas as vontades ou todas as possibilidades que podem aparecer, eu vou ter que lidar com elas, tá aberto demais. Então, as dificuldades vão estar aparecendo, eu vou ter que estar aí lidando com ela, vou ter que estar lidando também com uma certa preguiça e má vontade, que são coisas do louco, né, de não querer seguir, não querer fazer, ai, que chato. Eu vou ter que lidar com essas coisas também. Aqui, junto com o meu diabo, olha que lindão, hein? Um 10 de paus. O que que ele me conta? O 10 me diz que eu chego lá e realizo, mas dez pauzinho é um troço difícil de carregar. Então, assim, do peso de responsa, né, do máximo que se pode atingir, tem muita coisa material interessante, ou pontos profissionais muito interessantes, vai valer muito para o meu lado profissional, vai me dar destaque, vai me dar uma certa posição, e o cansaço está embutido aqui na história, né, já com uma visão um pouquinho mais do tipo cabalista. E na parte central, o três de paus é uma carta bem bacana, porque significa que entre o confronto, entre a réplica, a tréplica, né, são três, tem um triângulo, tem três movimentos, e três movimentos significam que eu já tenho o ontem, eu tenho hoje, eu tenho amanhã. É a trindade. Na trindade de paus, ela diz: olha, tá tudo aí, os ingredientes estão todos aí. Está na hora de você realmente ir mais longe, ir mais adiante, pensa no que você pode realizar a mais. O número 3 é sempre o número da Trindade, é sempre o número abençoado, o número do bem, né? Falando em paus, bem-aventurados aqueles que tenham coragem de botar o seu sonho para funcionar. Então, querendo ou não, acabamos de ter aqui um aumentativo, na minha opinião, e até uma conversa bacana sobre a força de vontade ou a força do fogo que está embutida nesse projeto, que foi o que eu escolhi olhar nesse momento. Valeu? Para mim está válido, gratidão. Vamos cá, então, de volta um pouquinho. Deixa eu só mudar o nosso olhar. E mudando esse olhar, lembra de estar anotando a sua jogada. Claro, se você quiser anotar a minha como exemplo, fica super à vontade. Eu estou usando, por enquanto, a minha própria vivência pessoal para cada uma das aberturas, mas isso tem novidades adiante. Então, vamos dar uma olhadinha aqui de novo. Além das perguntas que eu espero que vocês já tenham anotado, amanhã tem uma próxima jogada. A gente tem mais uma jogada para amanhã. Que jogada vai ser amanhã? A jogada do drone de Deus, né? Da visão superior. Uma jogada interessante, uma jogada também diferente, e aí amanhã a gente destrincha ela juntinhas para poder ter mais uma abertura aí embaixo da manga, para você poder conversar com o seu oráculo, conversar com a divindade, conversar com o divino e descobrir o que, que tem em volta de você. Valeu? A gente segue nessa próxima jornada. Maravilha, gente boa. A gente termina por aqui, então, a jogada de hoje, a quarta desse ano, e vamos seguir amanhã com mais uma. Lembrando, se você quer fazer parte, procura a gente, dá uma procuradinha nos meus canais, nos meus anais, para saber um pouquinho mais. Se você está gostando, poxa, deixa não só o like, deixa um comentário, faz uma pergunta, né, lança uma ideia, troca uma, tá valendo. Então, super obrigada, até amanhã, um forte abraço, muita luz para todo mundo e a gente se vê amanhã no 365 Abertura de Tarot. Valeu!